Seminário CP, como vocês estão? Tudo bem? Saudade de vocês, meus queridos e minhas queridas. Mas vamos dando continuidade aí ao nosso segundo bimestre, que ele está correndo já. Tá? Então, conforme no plano de ensino lá no começo do ano, né, onde foi exposto as nossas aulas, no primeiro bimestre nós trabalhamos um pouco mais as teorias sobre a economia rural, vocês entenderam, espero que tenham entendido alguma coisa, algo sobre oferta e demanda, né? E agora, esse bimestre, eu vou trabalhar com vocês especificamente a parte mais do empreendedorismo, da inovação, aquilo que nós falamos em sala de aula, por exemplo, né? Deixarmos de pensar, não deixarmos de pensar totalmente, mas começar a pensar que além de eu ser um ótimo colaborador ou funcionário, eu também posso ser um gestor, ser um empreendedor. Logicamente, nós estamos falando sobre medicina veterinária, mas não necessariamente também muitos de nós temos outros dons. Né? Percebe-se aí agora com o Covid-19, quantos lugares aí tem pessoas fazendo máscaras para vender. Então, as oportunidades muitas vezes estão aí e nós não enxergamos, ou fingimos que não enxergamos, né? Há oportunidades, então, é essa questão que eu vou tentar trabalhar com vocês nessa aula de hoje. Entender um pouco, logicamente, vai ter mais desmembramentos aí dessa aula, mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa parte de empreendedorismo. Você é empreendedor? Muitas vezes você não necessita ser dono de alguma empresa, ser um empresário, mas você pode ser um empreendedor sendo colaborador de uma empresa, ter visão de negócio. É isso que está faltando. Lembram lá em sala de aula, onde nós falamos, muitos de nós, ou muitos dos empresários, eles pensam em montar as empresas de qualquer jeito? E, infelizmente, quebram antes de 2 anos. Isso são estatísticas. Faz parte do mundo dos negócios. Se você não tiver planejamento, se você não entender o que está acontecendo, não entender o mercado que está à sua volta, infelizmente não tem o que você fazer. Infelizmente você quebra. E ainda mais agora nessa época de Covid, onde muitos de nós, eu como gestor, consultor, economista, eu não tenho todas as respostas dos meus clientes, dos empresários. O que vai ser feito? Nós não sabemos. É um tiro no escuro, mas com certeza nós sairemos dessa e quem é empreendedor sabe do que eu estou falando. Quando você fala em empreendedorismo, muitos pensam assim, puxa, mas empreendedorismo é fácil. Infelizmente não é. Quando você fala em empreendedorismo, eu gostaria muito de estar aqui com a receita pronta para vocês ganharem dinheiro, para vocês terem um faturamento. Mas não é assim que funciona no mundo real. Como vocês percebem ali, empreendedorismo não é uma ciência, não é uma arte, é uma prática. Peter Drucker, dos maiores teóricos sobre empreendedorismo, sobre administração, ele tem essa frase. Como fala assim, não é uma ciência exata, não é o 2 mais 2 é 4. Dentro do empreendedorismo, 2 de 2 pode ser 6, 8, 19, 20. Depende. Como 2 mais 2 pode ser 0. Há um mês atrás, eu estaria conversando com vocês em outra ótica. Em uma outra visão de mercado. Hoje, infelizmente, tem empresas próximas e nem tão próximas de nós, fechando as portas, porque com todo esse problema, não digo problema, mas toda essa situação sobre o isolamento social, as pessoas não estão consumindo, ou quem está consumindo tem que se reinventar. Muitos de nós estamos em casa, eu estou em casa em quarentena durante um mês aí, ficamos 3 semanas, não saí para fora, saí só o essencial, pedir comida, assistir Netflix, não precisei sair de casa. E os restaurantes e as lojas, elas perceberam esse nicho de mercado, perceberam essa mudança. Portanto, empreendedorismo não é uma ciência, não é uma ciência exata, ela é uma arte e principalmente a prática.
Você vai aprendendo com o dia a dia no que você tem que fazer. E quando eu falo em empreendedorismo, olhem essa imagem. Quem de vocês teria coragem de empreender em uma fila de carnaval no Rio de Janeiro no ano de 2019? Essa foto é de 2019. Um senhor teve uma ideia, percebeu uma oportunidade em uma fila de banheiro químico de vender pedaço de papel higiênico por R$ 1. Quem está na folia, e muitos de vocês sabem, eu também sei, já frequentei muito, a hora que dá vontade de você ir no banheiro, urinar, fazer um xixi, você fica quase louco. As mulheres aí têm essa oportunidade de comprar esse pedaço de papel higiênico, como está aí na imagem. Mas percebe-se, não é só essa fila, tem mais gente. Então ele teve uma ideia. Quem de nós se submeteríamos de ter essa mesma ideia? Imaginem aqui comigo, vamos fazer uma conta rápida. Qual é o custo? O que é um custo hoje de um papel higiênico? Vamos imaginar aí que você paga R$ 5 aqueles fardos de 4 papel higiênico, entre aspas. Vamos imaginar que um papel desse inteiro, R$ 1, ele teve o custo. O pedaço ali, vamos imaginar 50 centavos. 50 centímetros. Um papel higiênico tem 30 metros, ou seja, ele vendeu 60 pedaços. Vezes 1. Ele faturou, não sei em quanto tempo, R$ 60. Vamos imaginar que foi em meia hora. É um ótimo negócio, não é? Então pensem. O empreendedorismo está em todos os lugares. Todas as oportunidades, grandes oportunidades. É só uma questão, muitas vezes, de nós sairmos um pouco da caixa, na nossa área mesmo da medicina veterinária. Nós já falamos isso em sala de aula. Você vai querer ser o que todo mundo faz, o que todo mundo é? Fazer o que todo mundo está fazendo? Ou você vai fazer um diferencial? Esse senhor aqui, ele está fazendo um diferencial. Mas pasma, ele não pode ficar por aí, porque isso aqui foi em 2019. Provavelmente ele voltou em 2020 fazer a mesma coisa. Possivelmente tem concorrente. Porque sempre vai ser assim. Sempre você vai ter uma ideia, tá? Uma ideia, e depois vai ter a concorrência. Então, esse ano, possivelmente, vamos imaginar, que ele percebeu que ia ter concorrência, o que ele fez? Além de vender o papel higiênico, talvez vendeu água, talvez vendeu pedaço de sabonete, sei lá. Mas é para se pensar. As oportunidades estão por aí. A gente às vezes fala, né? Eu queria ser o dono das Casas Bahia hoje. Hoje é fácil você ser o dono das Casas Bahia. Mas quero ver 60 anos atrás, quando o senhor lá teve aquela ideia de montar ou de trabalhar como mascate, vendendo de casa em casa panelas e assim por diante. Outro exemplo, não sei se vocês chegaram a frequentar uma fila de recadastramento biométrico do título de eleitor. Sempre nós deixamos para a última hora. Percebam quantas pessoas estão ao redor. E esse cidadão aí percebeu uma oportunidade de negócio. Plastificação na hora do título de eleitor. Saiu da fila, já foi ali para plastificar. Ganhou dinheiro. Teve ideia. Mas possivelmente em um ano posterior, alguém também utilizou a ideia dele. Então nós, como empreendedores, temos sempre que estar um passo à frente dos outros. Entender o mercado, entender os nossos clientes. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo, lógico, é aquilo que eu estava falando com vocês, mas tem definições, mas são na teoria. Empreendedorismo é um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, práticas e valores das pessoas, sendo necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Nós podemos ser criadores de empresas,
gerando emprego, sendo autônomos. Intraempreendedorismo, quando você não necessita ser o dono da empresa, você como colaborador pode ser. Empreendedorismo comunitário nessa época aí, e muitos de vocês acho que devem estar abrangendo esse empreendedorismo comunitário. Quantos de nós somos de igrejas, aonde nós recolhemos doações para distribuição para os mais necessitados? Isso é empreendedorismo social, isso é empreendedorismo comunitário. Então tem vários empreendedorismos, depois a gente vai verificar isso, que não tem só o do negócio, tem o social também. E o empreendedorismo da política pública, ou seja, que nós necessitamos. Mas percebam, tanto dessa teoria aqui, é uma teoria. Na prática, nós costumamos falar aí no jargão popular, que empreendedorismo e empreendedor é o cara que se joga de um edifício sem nada, sem paraquedas, e ele no meio da caída, do precipício, ele tem que inventar alguma coisa, pensar em algo para se livrar disso, para não se espatifar no chão. Isso é empreendedor. Muitas vezes nós voamos em terrenos ou em céus escuros quando a gente fala sobre empreendedorismo. Ok? Vamos lá, então, aqui a gente já falou um pouquinho sobre isso. Empresário velho versus empreendedor. Isso aqui eu quero falar com vocês. Nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Qual a diferença, professor? Aqui. O empresário normal, a grande maioria dos empresários, eles compram a laranja por 3 e vendem a R$ 3,99. Tem uma margem de lucratividade. Ótimo. O empreendedor, onde ele tem uma visão, ele pensa um pouco mais sobre o futuro, pensa no seu público. Ele compra a laranja por R$ 3 e vende copos de suco, cada um a R$ 9,90. São negócios. A mesma matéria-prima, só que com valores agregados diferentes, como nós falamos em sala de aula. Empresário tem uma visão um pouco mais numérica. O 100% de faturamento, a lucratividade. O empreendedor tem isso, mas o empreendedor busca alternativas para resolver o problema. Quantos desses empresários aqui, por exemplo, que compram a laranja por um e vendem por 3? Quantos concorrentes? Agora, quantos que fazem sucos? Isso você tem que pensar. Tá? O empresário versus empreendedor. Muitas vezes o empresário só é empresário, chefe, não tem a mesma visão do empreendedor. Empresário, na verdade, é a condição jurídica do indivíduo que foi ao órgão público e registrou uma empresa em seu nome. Muitos de nós somos isso. Só passa lá para pegar dinheiro do caixa. Nada mais. Quando eu falo em empreendedor, é a expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição desse empresário, direcionando-o com mais eficiência ou eficácia rumo aos seus objetivos. Trabalha com eficiência, com eficácia, vê as oportunidades. Muitos de nós aí estamos vendo essas oportunidades com relação à Covid. Lembra daquilo que eu falei das máscaras? Quantas pessoas entraram nesse ramo? Quantas pessoas tiveram que se reinventar através de delivery? Delivery de todos os sentidos, não só de comida, de farmácia, de roupas. O mercado mudou. O empresário, ele pensa, como eu vou pagar as minhas contas? Como eu vou lucrar? Também é viável, com certeza, mas precisa ser um pouco mais empreendedor também. Para que eu seja empreendedor, eu tenho que ter uma visão de futuro. Lembram lá onde nós falamos em sala de aula sobre os motoboys?
Se eu querer ser um motoboy, agora teve uma oportunidade imensa com a Covid. Quantos motoboys se sobressaíram, eram, às vezes em cidades, eram únicos que podiam circular. Mas tempos atrás, nós falávamos em sala de aula que motoboy estava em perigo com os drones, porque já há entregas de vias drones nas grandes cidades. Então, empresário e empreendedor. Muitos de nós somos empresários